A gente começa hoje o Enfoque Político de uma maneira diferente. A gente já começa no bloco de entrevista. Hoje eu recebo aqui no estúdio o senador da República pelo Partido dos Trabalhadores, Jean Paul Prats. Seja muito bem-vindo, senador. Alegria recebê-lo aqui. Obrigado, Saulo. É um prazer. Parabéns pelo novo cenário, pelo novo programa. Muito bom. Obrigado. A alegria é toda nossa. Senador, o Senado já começa a debater a reforma da Previdência, uma das principais matérias do governo Bolsonaro. Foi aprovada com ampla maioria na Câmara dos Deputados, agora chega no Senado Federal. Sobre a reforma da Previdência, o que é que o senhor pensa sobre essa matéria? Bem, Saulo, começar dizendo que a reforma que sai do Congresso da Câmara dos Deputados não é a mesma que entrou na Câmara dos Deputados. É bom que se diga isso. A Câmara dos Deputados fez um bom papel no sentido de desidratar as coisas mais cruéis que a reforma propunha no seu início. O governo propôs um pacote de medidas para atingir a Previdência Social. Nós entendemos que esse pacote, desde o início, foi colocado mais como um ajuste fiscal mesmo, um ajuste de contas. Nós entendemos que esse ajuste de contas deveria começar com a reforma tributária e não necessariamente com a previdenciária, que atinge as camadas mais necessitadas da população, atinge você, atinge o futuro, as gerações futuras, né, nossos filhos, nossos netos e até gente que não nasceu ainda. Então nós estamos mexendo no futuro dessas gerações antes de mexer nas nossas próprias receitas tributárias, tributar, por exemplo, a distribuição de dividendos para acionistas de empresas e de grandes empreendedores e até de bancos, né, que têm lucros enormes, estratosféricos, distribuem isso para os seus acionistas sem nenhum tributo. Né? E outras coisas também relacionadas com grandes fortunas, por exemplo, heranças, né? Coisas que a nossa tributação ainda não atinge e outros países modernamente já utilizam para aumentar a capacidade do Estado de fazer o seu papel. Então, antes de fazer isso, fazer a reforma da Previdência, quer dizer, afetar, como eu disse, essa questão de toda a assistência social, o sistema todo de seguridade social do Brasil, inclusive tentando tirá-lo da Constituição, né, para ficar mais fácil fazer outras alterações a futuro, para nós isso é muito perigoso e é muito drástico e desnecessário nesse momento. Então, a Câmara fez algum trabalho, como eu disse, tirou várias coisas. Tirou o BPC, aposentadoria rural, exato, a questão de aposentadoria rural, capitalização. Capitalização. Mas agora, quando vem para o Senado, o que acontece é, o Senado, alguns senadores têm resistido a ser meros carimbadores dessa reforma, ou seja, partindo do pressuposto que a Câmara, se o Senado fizer modificações, a reforma volta para a Câmara, porque é assim que funciona no Congresso Nacional, se houver qualquer modificação nesse pacote, o pacote todo volta para a Câmara para novas votações. Então, por conta disso, há muita pressão nos senadores para que eles não modifiquem, por conta da pressa que o governo tem, né, e vendeu essa pressa à opinião pública, dizendo que se não fizer a reforma da Previdência, o Brasil não desarma, não sai para frente, não vai, não desenvolve, que é mentira também. A nosso ver, isso não é verdade. Eu não conheço nenhum investidor que diga só vou investir no Brasil se a reforma da Previdência passar. O que acontece são outras coisas. Nós estamos em recessão técnica mesmo. Vamos falar sobre isso depois. 2019. Né? Mas não é a reforma da Previdência que está fazendo falta para que o investimento retome. Não é. Isso é uma desculpa esfarrapada nesse processo de quem não sabe, não tem pauta econômica para colocar e não pode usar o poder do Estado porque ideologicamente se colocou contra o uso do Estado para reativar a economia. Então não tem saída, tem que ficar vendendo, que tem que tirar do aposentado para desenvolver o país. Enfim. Então o senhor acha que o Senado vai só chancelar a reforma que já foi aprovada na Câmara ou modifica alguma coisa? Infelizmente, realisticamente, a gente tem que admitir, mesmo sendo oposição a essa reforma do jeito que foi apresentada, veja bem, não contra reformar a Previdência, mas contra esta reforma, eu acho que nós não vamos ter condição de apresentar modificações, porque a pressão em cima da maioria dos senadores que tende a ser favorável é maior do que a possibilidade de resistência da oposição. Vamos tentar fazer um bom debate. Por exemplo, foi aprovada já a realização de 2 seminários com especialistas no plenário do Senado. Isso é importantíssimo, porque vai gerar muita massa crítica, muita informação sobre o assunto, que depois pode ser usada para reformar a Previdência quando se derem conta dos erros que se cometeram agora. Mas eu acho que vai acabar passando mesmo no Senado, sem voltar para a Câmara. No entanto,
talvez ocorra uma emenda paralela para incluir os estados e municípios. Inclusive, a própria governadora Fátima Bezerra, sua aliada, defendeu, através do vice-governador Antenor Roberto, citou o nome dela, de que o governo Fátima defende a inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência, muito provavelmente através dessa PEC paralela. O senhor, o que é que acha sobre isso? Estados e municípios devem ou não ser incluídos na reforma da Previdência? Exatamente, esse é um entendimento comum a nós. Inclusive, trouxe a governadora também a visão que tinha como parlamentar e como termômetro lá no Senado de que isso seria possível. E aparentemente, uma coisa que parece incongruente, né, dizer, não, mas vocês são contra a reforma do jeito que ela está e depois são a favor que os estados entrem. Mas isso faz todo sentido, porque como você sabe que não vai conseguir brecar o pacote como um todo e ele vai passar de todo jeito, a forma de você fazer uma reforma da Previdência, por exemplo, mais suave nos estados ou nos municípios, não existe. Não é possível você conviver, um país ter 5 mil, 6 mil, contando municípios que fizessem essa reforma e mais os estados, sistemas de previdência completamente diferentes uns dos outros. Se cada um começar a diferenciar, fica ingovernável o país e é muito difícil para o Estado também fazer uma reforma própria. Então é melhor agregar tudo, colocar tudo no barco, mesmo que seja um barco meio furado, e levar esse barco até um momento em que a gente possa de novo corrigir a reforma e ao corrigir, corrija tudo também. Então não faz sentido você se diferenciar agora, fazer um esforço enorme para fazer um sistema diferente, ficar diferente num barco lateral, sem condições, sem conexão com o sistema principal, para depois ficar lutando para mudar o principal. Você tem que estar dentro do barco principal para depois conseguir fazer a mudança e que ela valha para todo mundo também. Então o senhor vota contra a reforma da Previdência, mas a favor da inclusão da PEC paralela que inclui estados e municípios. Exatamente. Por princípio, a gente vota contra esta reforma, não contra reformar, mas contra esta reforma. Vamos ser voto vencido. Uma vez que sabemos que vamos ser voto vencido, vamos colocar estados e municípios para dentro para poder ter pressão suficiente para mudar de novo daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, quanto for durar a ficha cair, né? Quando a gente vir que alguns erros aconteceram, corrigir tudo de uma vez. Agora, o governo e alguns congressistas alinhados ao governo têm defendido maior participação dos governadores do Nordeste nessa PEC paralela para que isso venha a ter sucesso no Senado Federal. O que é que o senhor acha? É importante essa participação? Claro, e ela vai acontecer, Saulo, você vai ver que ela vai acontecer. O que acontece é que no começo, para esquentar, os governadores se sentiram um pouco... Estavam distanciados. Esse constrangimento de dizer, como é que a gente é contra isso, como eu expliquei agora, e vai ser favorável a jogar os nossos próprios estados num pacote em que a gente foi contra. Quando você desenvolve um argumento melhor e percebe que isso não tem nada de incongruente, ao contrário, isso faz parte de uma luta de longo prazo para voltar alguns pontos atrás, mais à frente, quando eles mesmos se derem conta disso, estão reunidos para fazer isso, chegar a essa conclusão, terão como defender isso perante as suas opiniões públicas estaduais, e por isso demora um pouquinho, mas isso vai acontecer. Com certeza todos, uma vez que percebam que as emendas não vão ocorrer, que não vai voltar para a Câmara, que vai passar de todo jeito, aos poucos todos eles vão, como Fátima mesmo já declarou, acolher essa ideia de, pelo menos por enquanto, entrar no mesmo barco. A Câmara dos Deputados aprovou ontem a medida provisória da liberdade econômica, que agora segue para o Senado Federal. Foi aprovada por uma maioria esmagadora de deputados federais da base do governo. O que é que o senhor pensa dessa MP, que deve ser votada no Senado até o dia 27 de agosto, se não caduca, né? Nós vamos verificar. Vamos verificar, não sei ainda se vou votar a favor, né? Não é por nenhum paradoxo, nenhuma dificuldade ideológica, apenas vamos verificar ponto a ponto, porque é uma medida provisória complexa, que mexe com vários segmentos, não é simplesmente questão de liberdade econômica, A oposição chega a apelidar de mini-reforma trabalhista. Exatamente, não é esses rótulos e essas leis que são aparentemente muito unânimes, né, às vezes elas inserem alguns enxertos legislativos ruins. Então a gente precisa trabalhar nisso, às vezes para tirar aquilo e passar um negócio mais limpinho, mais organizado, porque às vezes vem uma má intenção ali no meio, né? Então algumas coisas do ponto de vista trabalhista vão ter que ser olhados com calma para ver se não atingem direitos constitucionais, né? Para ver se não atingem de fato, não são retrocessos para o trabalhador em nome de uma certa liberdade de empreender que existe no Brasil completamente.
né? Se tem fatos burocráticos e coisas que entravam um pouco mais por questões de documentação, de prazos, de dificuldades do serviço público, vamos resolver isso, não tem problema. Nessa questão do trabalho aos domingos e feriados, o senhor já tem uma opinião, por exemplo, que é o ponto mais polêmico da MP? É um dos pontos polêmicos. Vamos averiguar isso tudo de acordo com a legislação trabalhista e também com o que os sindicatos pensam, né? Os sindicatos, apesar de ter perdido força, justamente por um enxerto legislativo desse, aquele lá do INSS, todo mundo dizia, você vai ser contra as fraudes do INSS, vai ser a favor de fraude do INSS. Lá no meio daquele negócio que todo mundo tem que ser a favor, que é ser contra fraude do INSS, tinha lá várias provisões que diminuíam o poder dos sindicatos, como antes também foi feito isso. E diminuir o poder do sindicato, por mais que as pessoas achem que sindicato é uma coisa, né, de comunista, que é falso, sindicatos são importantíssimos, são a força do trabalhador, é o único momento em que eles se reúnem e têm força para negociar com o patrão, além do poder econômico. Então é importante ter os sindicatos e é importante ouvir os sindicatos nesse caso também. O Senado tem que chancelar, caso queira, né, a indicação do filho do presidente Jair Bolsonaro como embaixador do Brasil nos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro. Exato. O senhor vai votar contra ou a favor dessa indicação? Isso eu já declarei claramente que vou votar contra, e não é porque seja Bolsonaro. Inclusive eu converso diariamente, convivo muito bem com o Flávio Bolsonaro lá, que é irmão dele, absolutamente não compactuo com as coisas, ou com as ideologias, ou com as crenças deles. Sou oposição ao governo, claro, mas no Senado se dá tratamento cordial e a gente se entende, se conversa normalmente. Só não acho que seja correto, e se fosse, digo mais, se fosse presidente Lula, presidente Dilma, qualquer dos petistas... O senhor votaria contra, será? Votaria contra pelo princípio de você não colocar um filho que nem na carreira diplomática está. Então, assim, mesmo que ele fosse ministro de primeira linha do Itamaraty, eu mesmo assim consideraria estranho o próprio pai nomear o filho. Mas ainda vai, porque fez a carreira, é primeira linha. É bom que se lembre que todas as grandes embaixadas de grandes relações com o Brasil precisam, e sempre historicamente foi assim, de diplomatas que são ministros de primeira linha. São caras que passam por escola, por treinamentos, que foram embaixadores, foram secretários. O pessoal do governo coloca muito na cota que o Trump chegou a citar o nome do Eduardo. Mas isso não importa. Isso aí é o cúmulo do colonialismo. Aí é o fim da picada. Se o presidente do outro país onde você vai se representar nomeia ou recomenda quem você deve indicar, e outra coisa, não precisava nem ser o filho dele. Bastava o Trump dizer, tem que ser Saulo Vale, já ia ser estranho para a gente. Eu disse, espera aí, não é você que nomeia o meu embaixador no seu país, quem nomeia sou eu. Aí é o pior caso de todos. Mas o menos pior, mas igualmente grave, é esse do pai nomear um filho que não é diplomata sequer. Então, isso aí não tem a menor... Você acha que passa ou não no Senado? Vai ser igual a reforma? É um escândalo, né? Se passar, eu acho que se isso passar, a gente virou República das Bananas de vez. Né? República das Bananas é aquele conceito que o americano tinha em relação aos países da América Latina, que faziam o que eles mandavam. Então, se isso passar, a gente basicamente está assinando o certificado de República das Bananas do Brasil. Vamos a um rápido intervalo, eu volto daqui a pouquinho com mais um bloco de entrevista, hoje recebendo o senador pelo Partido dos Trabalhadores, Jean Paul Prats. A gente retorna com o segundo bloco do Enfoque Político, dando continuidade à entrevista com o senador pelo Partido dos Trabalhadores, senador Jean Paul Prats. Senador, o senhor discutiu e colocou, inclusive, na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, a questão da duplicação da BR-304. Deve ser uma discussão de mais de uma década aqui do Rio Grande do Norte e, na verdade, é um sonho do povo potiguar, seria uma obra de infraestrutura muito grande aqui para o Estado. Qual é a chance de chegar a viabilizar essa obra? É isso, Saulo, é um grande sonho de todos nós, né? E como grandes sonhos, né, tem execuções às vezes mais complexas, são sonhos distantes, mas que você vai realizando aos poucos. O que aconteceu lá? Uma luta muito grande para uma pessoa que está iniciando no Senado também. Eu diria que é uma experiência muito pesada, muito forte, que foi na Comissão Mista de Orçamento, que é uma comissão específica que define o orçamento da União, onde eu estou representando lá o partido e o Estado, defender uma emenda que tinha a aparência de local, porque quando você fala Natal, Mossoró, o relator imediatamente disse, não, é lá do Rio Grande do Norte só. E havia um conceito, na CMO, foi decidido pelo presidente Marcelo, que é senador pelo Piauí,
que não haveria atendimento na LDO para emendas de estradas locais. Então todos os estados apresentaram, Minas, estados grandes, que têm estradas importantes dentro do próprio estado, tudo isso foi cortado derrubado de uma vez, liminarmente cortado. Não, se é dentro do estado não vai entrar para a LDO, porque a gente vai atender emendas regionais. Eu tive que fazer um trabalho hercúleo ali, grande, de conversa e tal, de articulação com o próprio relator Cacalhão, e envolvi o Ministério, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio, ministro Tarcísio, com o qual eu tenho trabalhado muito na relatoria do projeto de lei das ferrovias nacionais, né? Então, nós temos um bom relacionamento, apesar de eu estar na oposição do governo, e aí conseguimos resgatar, consegui pedir e ser atendido em resgatar Natal-Mossoró, com o argumento de que ele é o complemento, ela é o complemento da duplicação da BR-101 e da ligação de todas as capitais do Nordeste pelo litoral. Então eu disse, olha, o Rio Grande do Norte não tem culpa de ser a curva do Brasil. A curva é feita ali. A 304 nada mais é do que o prolongamento da 101, que vem desde lá de baixo de Salvador e até do sul, até Natal. Depois de Natal, para ligar a Fortaleza, nós precisamos dobrar a esquina e ela vira 304, porque as rodovias mudam, o primeiro número indica a direção para a qual ela vai. Então, em vez de ser norte-sul, ela passa a ser noroeste e vai para Fortaleza. Nós precisamos duplicar para ter as capitais dobradas, né? A chance de sair do papel agora? A chance é grande, tem 4 segmentos da BR-304 já estudados e trabalhados, 2 deles já têm projeto executivo, portanto ele pode colocar para licitar imediatamente, e é isso que agora nós vamos atrás para conquistar junto ao mesmo ministro Tarcísio, que tem nos atendido muito bem e ao qual também nós temos atendido, mesmo sendo oposição, em favor do Estado brasileiro, relatando o projeto das ferrovias nacionais, que aliás poderá vir a beneficiar Mossoró, que tem uma ferrovia antiga, os mais antigos vão se lembrar, que liga aqui Mossoró a Alexandria, uma ferrovia abandonada, que a gente lá no projeto das ferrovias nacionais está tratando também, bem como Natal-Macau, Natal-Santa Cruz e Paraíba. Temos 3 conjuntos de ferrovias aqui que vão poder ser revitalizadas a partir do marco regulatório que nós estamos relatando e reescrevendo. A questão do petróleo aqui, ainda falando sobre a economia também, né? A questão do petróleo aqui do Rio Grande do Norte, a gente já teve um boom muito grande em petróleo, a Petrobras vem mudando fortemente a política, a gestão sobre várias coisas. Aqui o senhor mesmo já deu várias entrevistas, por exemplo, aqui na região, a venda dos campos maduros do Riacho da Forquilha, 34 que foram vendidos são da Petrobras e estão sendo passados para a iniciativa privada. O que é que o senhor defende, o que é que o senhor pensa sobre essa questão do petróleo? Nós temos 3 grandes causas aqui para tratar conjuntamente. Toda a nossa região produtora de petróleo, líder, né, outrora líder em produção em terra, um dos principais produtores de petróleo historicamente do Brasil, já com 4 décadas ou mais de produção e muita experiência, muita gente formada em petróleo, filhos, netos de pessoas formadas e trabalhando na área de petróleo. Não podemos abandonar esse segmento, não podemos achar que ele terminou, mas ele tem 3 coisas agora que são importantes a gente manter. Em primeiro lugar, receber bem, acolher, ser capacitado, organizar todo o ambiente para as empresas menores que vão suceder a Petrobras em alguns desses campos. E aí não estou falando só da PetroRecôncavo, que pegou um grupo maior de campos, mas outras empresas que já estão presentes na vida do dia a dia nosso aí, que vão acabar sendo revitalizadas as suas operações, campos pequenos e tal. Agora, recentemente, apareceu outra venda, que foi lá em Macau, próximo ali, entre Macau e Pendências, também outros campos aí que foram vendidos. E mais vão aparecer campos pequenos. No entanto, segundo ponto, a Petrobras precisa continuar no Estado. Nós não podemos assumir a ideia de que só porque a produção está declinante, a Petrobras pode ir embora, como aliás a diretoria atual da Petrobras do governo Bolsonaro quer fazer, e se concentrar apenas no pré-sal, deixando as áreas terrestres e principalmente as áreas marítimas do Rio Grande do Norte, que ainda tem um grande potencial de descobertas novas, não necessariamente pré-sal do ponto de vista geológico, mas grandes descobertas importantes no offshore, que é no mar. Não podemos deixar que a Petrobras saia, até porque outros grandes players mundiais estão entrando. Aqui a gente tem Esso, a gente tem em companhia alemã, o Wintershall, outras que estão começando a comprar blocos na Bacia Potiguar. E terceiro ponto, não podemos de jeito nenhum deixar morrer a ideia de que temos, a realidade de que temos uma refinaria em Guamaré. Essa refinaria que agrega valor ao petróleo. A vida inteira a gente sonhou em produzir petróleo, agregar valor e vender produtos finais. A gente não pode deixar de ter isso. Senador Jean Paul Prats, senador do Partido dos Trabalhadores aqui do Rio Grande do Norte. Muito obrigado, senador, pela entrevista. Obrigado, Saulo. Prazer.